companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com o review do capítulo 847, o review lanterninha como sempre. Mas antes de começar a review propriamente dita, eu tenho um recadinho muito rápido para passar para vocês. Esse fim de semana foi bastante complicado, foi bastante agitado para mim, por isso que eu nem tive como gravar, porque rolou a Black Friday e eu fiz o possível para conseguir comprar a câmera para o canal, para melhorar essa qualidade, porque caso vocês não saibam, eu gravo com webcam, por isso que a qualidade é ruim, não dá para ver direito. Porém, no entanto, todavia, não dei muita sorte, aconteceram vários imprevistos e eu acabei não conseguindo comprar. Eu fiquei realmente muito chateada, tanto é que eu acabei nem gravando vídeo no domingo, que é geralmente quando eu gravo a review, né? Quando eu não consigo gravar de quinta ou de sexta-feira, mas infelizmente não foi dessa vez. Eu sinto muito, eu quero pedir desculpas aqui abertamente para vocês. Eu queria começar o ano de 2017 com uma câmera nova, mas pelo jeito não vai ser dessa vez, né? E também uma outra razão pelo qual eu dei uma atrasadinha no vídeo dessa vez, mas assim, só um pouquinho, foi porque eu finalmente consegui colocar as minhas mãos no Nintendo Wii, né? E eu, digamos assim, como eu posso explicar pra vocês? A Princesa Zelda não vai se salvar sozinha, não é mesmo? Mas até por causa de eu conseguir esse Wii, eu tentei fazer com que meu computador fosse compatível com uma placa de captura para conseguir trazer gameplays para vocês aqui no canal, mas isso infelizmente também não deu certo. Pois é, eu ando numa maré meio complicada. Então eu vou tentar fazer umas gambiarra muito da louca para tentar trazer umas gameplay, uma tentativa para vocês, mas eu vou jogar a princípio no grupo Teorizando com Tsuki, porque vai ser umas gambiarra muito louca mesmo, então eu não vou colocar no canal por enquanto. Então se vocês querem ver eu surtando com o emote lá, vai ficar lá bem engraçado. Foram 2 avisos na verdade. Enfim, então agora vamos para a review. Eu não vou fazer o resumo do capítulo mais uma vez, porque como a review só vai sair nessa segunda ou na terça-feira, eu acredito que todo mundo já leu o capítulo. Mas eu vou falar um pouquinho por cima, até porque foi bastante coisa. Foi um capítulo para teorizar bastante e com bastante informações. A princípio, o capítulo começa com essa capa lindinha, fofinha, que eu tô quase pensando em colorir, porque é muito bonitinha. A família da Rebecca é a família choradeira, não tem jeito, né? Tá no sangue. E depois partimos para o Chopper e para Carrot, né? Que estão com um plano, né? No caso, o Chopper tem um plano que era atrasar a Brulé tempo suficiente para ele conseguir voltar a usar o Monster Point. Nossa, Chopper, que plano maravilhoso o seu. Parabéns, ó, parabéns. Mas enfim, com hater à parte, né? A casa da Brulé nós podemos ver que é idêntica à casa do Bosque da Sedução, o que talvez signifique que ele seja a entrada e a saída do Mirror World, ou Mundo do Espelho, que dá na mesma. Sem contar que essa cena dela tentando fazer um cozido de coelho, né? E aquele mink não, né? Aquele home jacaré / crocodilo lá, todo animado para comer a Carrot, né? Toda essa cena é uma referência clara a João e Maria. Mais uma vez a Brulé fazendo papel de bruxa, mais uma vez eu socando o meu microfone. E também tem uma coisa muito interessante nessa cena, que é o segundo soldado da música sinistra. Aquele que aparece quando a Big Mom tá cantando a música dos ingredientes, que até o Jader, o vlog da Grande Linha, fez um vídeo muito do louco com essa música. Vocês dão uma conferida lá no canal dele, que é muito show. Esse cara que tá de costas e tem uma roda na mão, a princípio eu achei que ele estivesse rodando o caldeirão, né? Rodando a Carrot pra baixo, mas não, é a mão dele mesmo que tem rodas. Ok. Ele apareceu durante essa canção dos ingredientes junto com a moça do lado do chapéuzão enorme, que eu já esqueci o nome, e do Rudolph, ou seja lá como o coelho lá com a garça se chama. Depois passamos para o castelo da Big Mom, onde basicamente o resto do capítulo continua. Mas antes eu queria fazer uma pequena observação aqui com vocês, que continua chovendo, né? A gente vê lá que a fúria da Big Mom ainda não foi cessada e a chuva de Zeus continua caindo. E no entanto é uma chuva doce, né? No final do capítulo, a Nami reclama que ela tá toda empapada com doce e tudo mais. Lembrando, né, fazer um repeteco aqui com vocês, que lá atrás, quando o Jinbei falou com a Big Mom sobre a possibilidade de sair do bando dela, antes disso, quando ele chegou e ela agradeceu do Poneglyph, ela perguntou: o ar está estranhamente doce, isso tem a ver com você? E o Jinbei: não tem nada a ver comigo.
Então eu achei curioso, eu fico imaginando se Zeus e Prometeus não têm, sei lá, vida própria, ou tenha mais alguém que manipule o tempo, na verdade. Porque até no capítulo anterior, ou o antepenúltimo, que era o exército da Fúria, eles falam que Zeus e Prometeus começam a agir quando a Big Mom tá muito nervosa. Mas ela não tava nervosa, ela tava andando pelo castelo, tava conversando com os filhos dela, ela não parecia tão brava como ela terminou no final desse capítulo, 847. Então, talvez tenha mais alguém manipulando as coisas por trás. Porque é estranho a própria Big Mom perguntar: o ar está muito doce, por acaso tem a ver com você, Jinbei? E o fato de continuar chovendo, apesar da Big Mom já estar de boa no princípio desse capítulo, porque os Chapéu de Palha já tinham sido capturados, me fez lembrar essa cena ainda sem explicação. Depois passamos para a Mama mostrando a sua coleção, e é muito interessante a gente ver uma mantícora, né, de Impel Down, porque eu ainda acho que não teve repercussão suficiente do que o Luffy fez em Impel Down. Ele foi o primeiro cara a invadir a prisão assim, tipo, ninguém sabe como, e fez uma algazarra lá, uma balbúrdia incrível. E até fez o Megalon cair de joelhos, né? Megalon, ou seja, como se chama o antigo diretor de Impel Down. E geralmente quando falam desse incidente, eles citam apenas Barba Negra, como a Big Mom fez nesse capítulo também. A Mantícora é aquele bicho estranho que ficava falando o nome de comidas e de roupa íntima. E ok, era muito estranho. E eu achei interessante isso, né? Talvez ele até reconheça o Luffy, quem sabe. E entre esses livros ali da biblioteca da Big Mom, nós podemos ver bem no cantinho, quando aparece aquela zebra com chifre, podemos ver monstros escrito na capa de um dos livros. E lá em cima, no segundo ou terceiro andar, não vou lembrar exatamente agora, tem um que está escrito Dinosaur, ou seja, dinossauros na minha pronúncia horrível de inglês. O que faz até bastante sentido, porque tem uma imagem muito engraçada depois, que é os caras ali, né, os Vinsmoke conversando com a Big Mom, ouvindo o que ela tem a dizer, e o Yonji ali mó assustado porque tem um dinossauro saindo do livro. Saindo, né, preso no livro. Mas é bem bacana, porque são essas pistas pequenas que o Oda deixa nos capítulos dele. Entre essas informações, a Big Mom diz que tem um grifo, né, que eu até estava conversando com o Paulo, um dos meus chanceleres, da possibilidade de ser a Esfinge de Impel Down também, pois grifo e esfinge é meio que uma raça parecida de monstros, então pode ser que ela se refira à Esfinge assim, quem sabe. Também é citado que um centauro de Punk Hazard foi uma das suas últimas aquisições, que é um companheiro do Barba Marrom, né, aquele cara lá, barbudão, né, que apareceu em Punk Hazard e se entregou para a Marinha. O que abre uma estranha vertente aqui pra gente. Será que os companheiros de Big Mom foram até Punk Hazard depois do caos que aconteceu? Porque aparentemente o Barba Marrom não chegou a falar assim: ah, poxa, um dos meus companheiros foi levado pela Yonko Big Mom. Então, aparentemente, foi depois que eles foram entregues para a Marinha. Talvez algum tenha ficado para trás, tenha ficado perdido ou não quis se entregar. E depois o pessoal da Big Mom foi lá e capturou ele. Por que eu tô dizendo isso? Porque ali, em Punk Hazard, ainda tinham duas pessoas muito interessantes para nós. Que muitos acreditam que estão mortos. E provavelmente deveriam estar, né? Só que assim, One Piece... Então, né? Que é o Vergo, que eu realmente acredito que o filho da mãe esteja morto, e a Monet. A Monet é bem interessante essa ideia, porque mesmo se ela tiver morrido, ainda tem a Akuma no Mi dela, a Yuki Yuki no Mi, que pode ter ficado em Punk Hazard. Quer dizer que, se os caras da Big Mom foram lá e conseguiram pegar um centauro, eles devem ter encontrado o cadáver desses dois, isso se a Marinha não levou, que eu acredito que não, ou a fruta da Monet, ou porque a Monet é uma arpia, ou seja, um animal raro, né, um animal estranho, então com certeza a Big Mom ia querer pra ela, e uma fruta do diabo também, né, gente, uma fruta do diabo é sempre bom, é sempre útil. É bem interessante porque isso pode ser mostrado nos próximos capítulos. Ou daqui uns 20, 30 ou 40 capítulos. E temos que admitir que pelo menos o Judge tem coragem, né? Porque ele pergunta assim na cara dura, coragem ou não tem noção do perigo, não é? Pergunta na cara dura assim, olha, sua ilha até é bacaninha, vi uma diversidade interessante, mas eu não vi nenhum gigante. Até o chapéu da Big Mom fica com medo dela.
Mano, o negócio é lá embaixo. O Judge não se intimida não, cara. É até interessante que um dos meus chanceleres também, ó, os chanceleres, ó, só nas teorias loucas, comentou comigo, né, o César, de que o Judge pode se sentir ultrajado fazendo essa aliança com a Big Mom, na verdade. Porque ele se sente superior do que uma Hellis pirata, mesmo sendo uma imperatriz. E por isso que ele não tem papas na língua a falar com ela. Porque apesar de tudo, apesar de ser loucura, ele se considera superior até mesmo a uma grande pirata como Big Mom. E nessa conversa ele basicamente fala dos gigantes e a Big Mom fica transtornada. E muitas pessoas estão discutindo sobre o porquê disso. A teoria que mais ganhou foi simplesmente de que a aliança, ou seja, o casamento de Lola, que é citado mais pra frente no capítulo, seria com um gigante de Elbaf. E quando sua filha escapou do casamento, a coisa ferrou de vez. E aconteceu que eles não quiseram mais aliança, eles se sentiram ofendidos e por isso que em Totland não tem gigantes. Ela até fala assim, não, você que não deve ter visto os gigantes. Você vê que a Big Mom é uma ótima mentirosa. Mas, no entanto, todavia, eu acredito em outra teoria. Posso estar errada? Posso. A maioria das vezes a gente erra em One Piece, né? Faz parte. Eu acredito que a Big Mom ou ela é resultado de uma falha de gigantificação, até que seria bem interessante pro Oda unir essas teorias de gigantificação, ou mais provavelmente ela é um mestiço de gigante e ela odeia os gigantes justamente porque ou ela sofreu muito preconceito com eles, né, porque ela era baixinha para um gigante, ou porque eles são naturalmente o que ela tanto deseja. Ou seja, eles são naturalmente gigantes, eles são naturalmente grandes, e ela queria que a sua família fosse grande. Mas como ela é uma mestiça, seus filhos nascem todos pequenos, o padrão dos gigantes. Então, a raiva seria mais embaixo. Por que eu digo isso? Porque eu não vejo um gigante casando com a Lola, até porque... Não dá. E também porque os gigantes são muito, muito orgulhosos. Eu não acredito que eles se rebaixariam para fazer uma aliança com uma pirata. Você vê que, por exemplo, aqueles dois gigantes de Little Garden, que eu nunca sei falar o nome deles, eles começaram uma briga de 100 anos por causa de uma caça, para ver quem tinha a maior caça. O orgulho deles, a honra deles é maior do que tudo. Eu não acho que eles fariam uma aliança desse tipo. Por causa disso, eu acredito que eles só se aliariam com outros gigantes. E justamente pela Big Mom ser uma mestiça, eles não queriam nem ver a cara dela. Lembrando que existem outros tipos de gigantes que a gente ainda não conhece. Porque o Jaguar de Saul disse para Robin que ele... não pense que eu sou um desses gigantes violentos de Elbaf. Ou seja, tem uma raça de gigante que deve ser um pouco menor, que vive em algum outro lugar que a gente não sabe e que provavelmente ainda tem algum parente do Jaguar perdido por ali. Seria bem interessante. Outra teoria que eu vi muito rodando pra internet é de que o pretendente da Lola seria o Momonosuke. Mesmo ele sendo criança, ele teria sido prometido pra ela. E ao ela descobrir que é uma criança, ela falou assim, mano, eu vou arredar o pé daqui, cê é louco. Eu também acredito que não, pela mesma questão do orgulho que tem em Wano, né? Eles não iam fazer uma aliança que dependesse de uma mulher. Eu acredito que o pessoal de Wano não faria uma aliança dessa com uma Yonko para conseguir mais poder ou conseguir proteção. Voltando um pouquinho, a Mama não gosta de gigantes. Aparentemente os gigantes, seja qual seja o motivo, não quiseram se aliar a ela. O que é muito do louco, né? Porque o Luffy tem gigantes, até o Bug tem gigantes e a Big Mom não tem gigantes. É isso aí, gente, muito bem. Aí passamos para a última parte desse capítulo épico, que mostra a prisão de Nami e Luffy. E aí vemos outros vários livros que são legíveis e basicamente dizem foto dos prisioneiros, ou imagens dos prisioneiros, alguma coisa assim. O que significa que aparentemente o exército que estava faltando para o Luffy encarar a Big Mom já está começando a dar as caras. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito animada, fiquei muito aliviada quando eu li esse capítulo e vi essas imagens assim dos livros.
porque deve ter muita gente presa ali. E, nossa, finalmente um pouco de ajuda, aparentemente. E até uma coisa interessante, né, o Mount Dor, ou alguma coisa assim, nome complexo, ele até mesmo fala, né, poxa, eu esqueci a página que eles estão. Ou seja, tem muita gente presa nesses livros. E que são uns livros muito do louco, que não deixa a pessoa envelhecer, mas eu vou citar isso depois mais pra frente também. Nessa questão de página 55, eu ali com a pulguinha atrás da orelha fui dar uma olhada no capítulo 55 por desencargo de consciência. E o que você encontrou, Tsuki? É bem interessante, é um capítulo do Baratier, Arco do Sanji, em que o Per, aquele cara lá que usava uma armadura de pérola, ele entra em pânico porque ele foi machucado e ele não aguentava a dor. Então ele começou a botar fogo em si mesmo e botar fogo no Baratier em estado de frênese. Começou a estragar tudo, botar fogo em geral, e o Don Krieg teve que quebrar uma parte da barbatana do navio para conseguir conter o fogo. E no meio dessa bagunça toda, o Gin pega o Zeff e coloca ele nocauteado no chão, segurando a perna de pau e apontando uma pistola para ele. E falando, Sanji, ou você fica quieto ou esse velho morre. Outra coisa interessante é que um pouquinho antes dessa cena, umas chamas voam em direção do Zeff e ele simplesmente usa a perna dele e nem dá pra ver e o fogo apaga. Da mesma forma que o Ichiji ou Niji, nem vou lembrar mais, fez com aquela cozinheira lá, né? Só o vento do seu chute foi capaz de fazer a cozinheira sair voando. O que nos faz pensar novamente que talvez o Zeff não seja tão fracote como muita gente acredita e que no final ele nem precisa de ajuda nenhuma e lide com os caras da Big Mom sozinho. Apesar de que o Gin tenha com facilidade jogado ele no chão, não sei, pode ser que foi tudo plano do Zeff para ver até onde o Sanji iria por ele, né, para ver se o Sanji seria capaz de abandonar o Baratier. Não sei, fica a dúvida no ar. Em seguida temos a verdade sobre Lola, que eu já desconfiava, muita gente achava de que quando a Big Mom soubesse que os Mugiwaras tinham ajudado a Lola, ela ia ajudar eles e tal, mas já fazia um bom tempo que eu tava desconfiando disso. Eu até cheguei a comentar nas reviews aí de que provavelmente não, o que faz com que alguns filhos da Big Mom não a conheçam de verdade, porque mesmo a Purin falou, mas se eu conseguir ajudar vocês a fugir com o Sanji, a Big Mom vai ficar brava, mas não vai ficar tão brava assim, porque ela é minha mãe depois de tudo e tal. E a gente vê que não é bem assim. A própria Lola falou, se vocês precisarem de ajuda, vocês levam esse Vivrecard e minha mãe ajuda vocês. E a Big Mom, completamente contra isso, falou, essa maldita aí traiu a família, que recusou a casar, ela ainda acha que a gente é família? A gente não é nada, você vai até me dizer onde ela tá que eu vou lá e mato ela. Ou seja, muitos dos filhos da Big Mom não a conhecem de verdade, acham que a Big Mom realmente pensa neles como filhos, apesar de ela ser assim, eu vou organizar casamentos políticos e tal, o que abre a vertente mais uma vez pro motim acontecer, o que eu tô torcendo pra botar fogo mesmo. E terminamos o capítulo com a ousadia de Luffy e o esperado Tamatebaco, que a Big Mom fica lá, tipo, esse tesouro aqui que você me deu, eu nem sei por que o Netuno te deu, porque, nossa, é uma coisa incrível, um tesouro nacional, e eu vou abrir na frente de todo mundo. Nossa, mas a velha vai quebrar a cara de uma forma tão bonita. E eu vou admitir pra vocês que a princípio eu fiquei muito puta com o Luffy de desafiar a Big Mom dessa forma, mas conforme ele ia falando, eu tava ali, na torcida. Vai, Luffy, fala mais que ela tá merecendo, Luffy. E no final foi o que ele fez, né? Antes de acabar essa review propriamente dita, tem mais algumas coisas que eu quero falar pra você. Que no universo dos livros do filho da Big Mom não se envelhece. O que significa? Há pessoas que estão há muitos e muitos anos presas nesses livros, possivelmente. E outra coisa, eu não descartaria a possibilidade de que os aposentos da Big Mom, aquele quarto grande que tem uma poltrona, que é onde ela geralmente está, faça parte do mundo dos livros. Isso significaria que
ela não envelhece tão rapidamente porque ela passa a maior parte do tempo dela dentro do livro, ou seja, dentro de um livro ela não envelhece. Deste modo, poderia explicar como ela conseguiu ter tantos filhos num período tão pequeno, porque ela deve ter, aparentemente ela não é tão velha, ela pode ter mais velha que o Garp, e ela tem 80 filhos. Então, se ela ficasse num lugar onde o tempo não passa, isso poderia facilitar com que ela tivesse tantos filhos assim, porque apesar do tempo não passar, talvez tenha alguma outra coisa que possa fazer com que a gestação continue, certo? Então, passaria, mas não passaria. Negocinho meio complexo, mas talvez a gente esteja perto de ver o resto da explicação de como a Big Mom tem tanta cria. E por último, o que eu falei sobre o paralelo do capítulo 55 e a questão do paralelo de arcos. Por que eu citei o capítulo 55? Em que o Baratie começa a pegar fogo porque o Per entra em frenesi. Quando a bomba explodir na cara da Big Mom na frente de todo mundo, a véia vai ficar completamente insana, vai ficar completamente louca, vai sair batendo em todo mundo. Aí pode abrir o motim dos filhos, né? Fala assim, mano, é agora que a gente acaba com essa véia. E tudo isso seria um paralelo, por assim dizer, com essa... Seria uma pista do Oda, né? Com essa questão do Per, do capítulo 55, que ele perde o controle e começa a botar fogo em tudo. E também seria um paralelo com o arco de Enies Lobby, né? Porque Enies Lobby e o Water 7 está para o Holy Cake da mesma forma que Alabasta está para Dressrosa. Então, se vocês lembrarem bem, a Torre da Justiça, toda aquela cidade em volta de Enies Lobby, é posta em fogo pelos próprios marinheiros, né? Eles começam um Buster Call ali por acidente, porque o Spanda aperta sem querer o botão de Buster Call, e toda a porcaria explode, vira em chamas. E a culpa da destruição da Ilha da Justiça recai sobre os Chapéus de Palha, porque a Marinha não ia admitir que foi o Spanda que apertou sem querer. Então eu acredito que estamos próximos de algo parecido. A própria Big Mom vai começar a destruir a ilha e alguns filhos vão se juntar à algazarra. E no meio do fogo por todas as partes, a prisão dos livros seja queimada e a galera libertada. Até porque livros são feitos de papel. Então é isso, gente, eu fico com a minha revisão por aqui, eu tô até com a garganta seca. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus inimigos, para com seus vizinhos. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição links dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. E é isso, muito obrigada e nos vemos no mar.